VPN, o que é, como funciona e por que você deve utilizar. Esse é mais um episódio do Savingcast aqui nos nossos canais na Saving Cloud. Hoje recebendo ele, gerente de infraestrutura aqui na Saving Cloud, Jefferson Miotti. Seja bem-vindo, Jeff, mais uma vez, né? Estreou com a gente e agora volta. Mais uma vez. Mais uma vez. E aí, pessoal, bom dia, boa noite, né? Depende do horário. Estão assistindo. Hoje a gente fala de um assunto muito importante, acho que um dos pilares de toda a aplicação na nuvem, banco de dados, que é a VPN. É algo que, no nível de segurança, provavelmente é o top 2 ali de vulnerabilidades que você deve evitar. Então, utilizando o VPN, você consegue mitigar isso e trazer mais segurança para os aplicativos, bancos de dados e assim por diante. Maravilha. E recentemente a gente, inclusive, né, começou a utilizar aqui na Saving Cloud em vários pontos, né, reforçando ainda mais a segurança. Então, vou fazer uma breve introdução aqui sobre o tema, né? A segurança digital é uma das maiores preocupações, né, das empresas como um todo, também usuários. E com o aumento do trabalho remoto, isso impactou ainda mais, né? Até me recordo lá em 2020, na época da pandemia, que isso foi muito latente, né? As empresas saindo do on-premise, tendo que ir para a nuvem naquele momento. Então, e também a transferência de dados, né, sensíveis o tempo inteiro, ainda mais com cada vez mais aplicativos, transações de banco, Pix, etc. e tal. Então, surgiu a necessidade de soluções que protejam essas informações. E uma dessas soluções é a VPN, como o próprio Jeff estava falando aqui, né? Uma rede privada virtual, que é isso que significa na prática, né, a sigla. Então, mas afinal, o que é a VPN, para que ela funciona, quais casos ela é indicada, nós vamos trazer aqui nessa discussão hoje no Savingcast. Então, vamos trazer todos esses pontos, vamos falar também dos tipos, né, de VPN, então, corporativa, pessoal, site-to-site, remote access, ferramenta de segurança e privacidade e outros pontos. Então, antes de começar as perguntas, você quer introduzir alguma coisa, já adentrar algum ponto, vamos para a pergunta. Vamos direto, eu acho que... Vamos direto ao ponto, então? Então, para começar, Jeve, conta para gente o que é exatamente uma VPN e como que funciona na prática. Uma VPN nada mais é que você criar um túnel entre dois lados, dois sites. Você cria uma camada extra dentro da internet e essa camada você não consegue ser interceptada, porque existe uma criptografia de ponta a ponta. Uma VPN, ela consiste nesses dados criptografados de ponta a ponta. Então você consegue tanto fazer comunicação com a aplicação, ou até mesmo no caso da empresa que a gente utiliza, né? A gente limitou acesso para que venha atualmente da VPN. Então, acesso ao CRM, acesso a um banco de dados, você faz somente fechando através desse túnel, né? E o legal disso tudo é que você consegue criar uma rede entre essas duas pontas, e essa rede ela funciona somente em rede privada, né? Então, assim, você está conectado pela internet, que você precisa fechar esse túnel, mas nesses dois pontos entre esses dois pontos você trafega utilizando rede privada, tá? Essa é a principal explicação sobre o que é uma VPN na prática. Legal. E quais são, assim, os diferenciais, né? Aliás, os diferentes tipos de VPN que existem, né? A gente falou ali no início alguns, sim, mas aí você pode aprofundar para qual caso é o quê, sim, e tudo mais. Bom, tem os VPN pessoal, que é para uso pessoal, o dia a dia ali, para você não deixar muitas vezes o IP exposto ou você simular que está acessando de um outro lugar. Não é tão legal, mas esse é um uso pessoal. O uso corporativo, obviamente, já fala, né, que é para você utilizar dentro de empresas, né, e dentro dessas empresas de uso corporativo, você tem tipos de VPN. Você tem o site-to-site, que você pode fechar toda a rede da empresa para conectar do outro lado numa outra rede privada. E aí você não precisa de ter nenhum client, nenhuma aplicação rodando em cada máquina que faça essa autenticação com a VPN. De acesso remoto, que é uma outra opção também, que é praticamente quase igual a uma client-to-site. O que é uma client-to-site? Você instala o client de VPN em cada computador
E essas VPNs, essa máquina, né, ela entra dentro da rede de VPN, fechando o túnel com o servidor, o server da VPN. Esses são os tipos que a gente tem de VPN hoje. E aí eu quero saber, né? Por que uma empresa, ela, independente do tamanho, ela deveria considerar utilizar uma VPN? A VPN é algo que é essencial. Algo que para o negócio, para a segurança, para que ele consiga ter uma disponibilidade de acesso, é de uso essencial hoje para qualquer empresa. Isso a gente está falando tanto de uma empresa pequena como de uma empresa grande. Um exemplo de uso que eu acho que é interessante a gente trazer isso aqui é uma aplicação que o cliente ele tem um banco de dados na nuvem, um Firebird, vamos pensar, e aí ele tem a aplicação rodando no cliente dele ali. Para ele fechar essa conexão de uma forma segura, é interessante ele utilizar uma VPN e aí ele fecha a comunicação por rede privada. Então, vamos supor assim, o banco de dados roda aqui com a gente, em um ambiente, e ele tem um outro ambiente com o servidor da VPN. Então, ele fecha o túnel pelo servidor e faz as consultas no banco de dados por VPN. Evita que tenha acesso externo, evita que tenha tentativa de ataque, tentativa de invasão. E você consegue fechar um túnel sabendo por onde está trafegando os dados do teu banco de dados. Fazendo uma pausa, então, aqui nas nossas perguntas, queria saber se vocês já estão sabendo do nosso curso técnico básico, né, disponível para você aí se especializar em cloud, né? Você pode, inclusive, acessar o link disponível aqui na nossa descrição. Tem um cupom de desconto 100% isento, tá? Então, você pode ir lá, fazer o cadastro e assistir todas as aulas. São 4 horas e meia, aprofundando tanto a parte de infraestrutura em nuvem, né? Como que funciona toda a configuração, o porquê é necessário, todos os pontos que é preciso você conhecer, né? Para poder trabalhar com nuvem. Então, um curso gratuito que a Saving Cloud está disponibilizando para você e que você pode aí se certificar, inclusive, tá bom? Então o link está aqui embaixo, é só você ir lá, se cadastrar, né, se matricular e se tornar um aluno certificando-se em nuvem. Voltando então para a nossa conversa aqui, Gelli, agora a gente vai adentrar um outro ponto, né, que é a segurança, né? Então, em relação à segurança, quais são os principais riscos de não usar uma VPN no ambiente corporativo? O que eu posso ter de problema se eu não utilizá-la? Muitos. Né? Como a gente falou, quando você está exposto para a internet, quando a tua aplicação, o teu banco de dados está exposto, e é algo que é corporativo, não é algo que é institucional, que qualquer um pode acessar, a VPN ela proporciona uma segurança a mais. Né? Quando você hoje não tem essa VPN, o teu acesso está liberado para qualquer um. Obviamente que existem limitações de usuário e senha, mas o que você tiver de acesso público, ele está aberto para qualquer um fazer uma tentativa de acesso, uma tentativa de invasão, até mesmo um DDoS naquela porta daquela aplicação. Então, quando você não utiliza VPN, isso é um fator que pode deixar em risco a tua empresa. Eu sei que não é a solução, né? Mas uma das saídas para quem não utiliza VPN, claro, deveria utilizar a autenticação de 2 fatores. Auxilia nessa segurança também. Auxilia. Quando o cliente, vamos falar um exemplo da nossa plataforma. Quando o cliente vai acessar, você consegue colocar uma autenticação 2 fatores nessa camada de aplicação. E essa autenticação 2 fatores, ela permite que um gerador de um token que é baseado em tempo libere um código para você fazer acesso à plataforma. Uma solução que a gente tem em casa, né, aproveitando, que é uma VPN e também tem a possibilidade de autenticação 2 fatores, que ainda mais aumenta a segurança, é o Python. A gente tem isso no nosso marketplace. E ali você consegue criar um servidor de VPN, fechando um túnel com os ambientes aqui dentro do Saving Cloud, dentro desse túnel por rede privada. E aí você consegue ter uma autenticação 2 fatores na instalação do cliente ali do OpenVPN. E aí você precisa ter aquele código para fazer acessar a VPN também com 2 fatores. Muito bom. Bom, o pessoal já vai vendo que a Saving Cloud, além de completa, oferece outras soluções aí disponíveis no nosso marketplace. Então, para encerrar aqui o nosso bate-papo, tem uma última pergunta que é dupla, né, no caso. Como a VPN se encaixa em ambientes que já utilizam serviços em nuvem?
e como as soluções oferecidas pela Saving Cloud se beneficiam ou integram com VPNs. Tá, vamos lá. Um exemplo que eu tinha comentado de você ter um banco de dados na nuvem e esse banco de dados você fazer um acesso somente pela VPN, então isso encaixa no ambiente em nuvem, mas são infinitas possibilidades. Se você tem um servidor Windows com acesso a RDP, você precisa fechar um túnel para a porta do RDP. Você consegue também, então você consegue limitar. Uma aplicação web, consegue. O nosso CRM, que a gente tem o Expo CRM, também tem no Marketplace, consegue fechar para um VPN. Então, são infinitas possibilidades que dá para encaixar no ambiente em nuvem. Tá? E a gente tem duas soluções hoje no nosso Marketplace, que é o Prython, que eu tinha comentado, e o OpenVPN. O Prython, ele utiliza o OpenVPN também para fazer a comunicação, e o OpenVPN Server também. Existe uma diferença entre eles, que é o licenciamento, né? Um é mais barato que o outro ali, mas funcionam perfeitamente. E algumas soluções um pouco mais robustas, um pouco mais necessárias para cada tipo de negócio, é a site-to-site. Então você consegue fechar um site-to-site entre os ambientes aqui e um ambiente em outra nuvem, se possível, dentro de VPN. Bom, pessoal, encerrando então, chegamos ao fim aqui. Deixo aberto para você espaço para se despedir do pessoal ali e comunicar, né, enfim, algo a mais sobre o VPN, caso tenha. Bom, acho que é isso. Obrigado pela oportunidade. Também que cliente que tiver dúvida, de conhecer um pouco mais do que dá para rodar de VPN, pode chamar a gente. Normalmente eu converso com o pessoal sobre VPN, ali, os clientes, mas o que precisar a gente está disponível também. Dentro do nosso Marketplace, como a gente falou, tem soluções de VPN, então você, 2 cliques ali, consegue instalar. E o que precisar, à disposição, para contar com o suporte. Maravilha, Jair. Obrigado mais uma vez por participar aqui com a gente. E para você que está em casa aí assistindo agora, o episódio chegou ao fim, mas a Saving Cloud continua seguindo nas redes com muito conteúdo. Então, é importante que você siga as nossas redes sociais, todas elas, @SavingCloud. Acesse o nosso site, savingcloud.com, na guia Soluções Cloud, falando algumas aqui, né? Mas enfim, tem mais de 350 ferramentas disponíveis para você. E você também pode testar a nossa plataforma 14 dias grátis. Sim, você pode. O link está aqui embaixo, é só você clicar, realizar o cadastro e alguém vai entrar em contato com você para fazer a ativação. Ou você pode fazer automaticamente com o e-mail que você receber. Bom, então é isso. Obrigado e até a próxima.